Oi, pessoal! Nesse módulo 10, nós vamos fazer a correção do módulo 9, dos exercícios de discurso direto e discurso indireto. Eu sei que para alguns de vocês esse assunto foi um pouco complicado e foi difícil de entender, né? Eu acho que eu escrevi de uma maneira fácil de entender, mas ainda assim, para alguns de vocês foi bem difícil. Então vamos lá, vamos ver se você, tentando acertar, conseguiu fazer alguma coisa dos exercícios do módulo 9. Bom, discurso direto nada mais é do que a fala dos personagens. Você nota que o discurso é direto quando tem travessão, quando tem dois pontos, quando tem diálogos, quando tem falas. E você identifica isso pelos travessões, né? O discurso indireto significa que alguém está contando o que a pessoa está falando. Então, por exemplo, aqui tem um exemplo bem fácil, né? Estava brincando no quintal quando minha mãe me chamou. Dois pontos. A voz da mãe, né? Filha, vem almoçar. A filha respondeu, né? Eu então respondi: Já vou, mãe, só vou recolher os brinquedos. Isso é discurso direto, é a representação da fala, assim como ela é feita. No discurso indireto, você também pode contar o que as pessoas estão falando, mas é alguém contando indiretamente. Então, a informação é a mesma, só muda a maneira de escrever. Estava brincando no quintal e minha mãe me chamou para almoçar. Eu respondi que ia recolher os brinquedos e que já estava indo. Então, é o mesmo narrador aqui, né, nas duas falas, nos dois discursos. É uma menina que está sendo a narradora, ela está falando da minha mãe, né? Então, ela está sendo narradora, mas no discurso direto está a fala dos personagens. No discurso indireto, o narrador, sendo ele um dos personagens ou não, diz o que são as falas. Será que deu para entender? Lá na plataforma, eu deixei esses dois quadros aqui, ó, para exemplificar melhor. A diferença é que no discurso direto as pessoas conversam entre si e no discurso indireto é necessário um narrador para contar os fatos ocorridos. Mas às vezes no discurso direto também tem um narrador, mas as falas estão ali declaradamente. Então, tendo travessão, é discurso direto. Já pega por essa ideia, tá? Por isso, no texto narrativo é necessário o uso de travessão para mostrar as falas dos personagens. Então, sempre que tem travessão, é porque é discurso direto. Vamos lá para as atividades, então. Você recebeu aí algumas frases das atividades que nós tivemos lá da mala de Hannah e do discurso da Malala, né? Da história da Malala. Então eu peguei de lá algumas sentenças, né? E aí você tinha que dizer se é discurso direto ou discurso indireto. Por exemplo, essa fala aqui, ó, esse trecho, não é essa fala, é esse trecho, né? Esse trecho do texto da Malala. Quem está falando aqui? Comecei a perguntar a Deus o que acontece quando a gente morre. Contei tudo à minha melhor amiga Moniba. Morávamos na mesma rua quando pequenas, somos amigas desde a época do ensino fundamental e dividíamos tudo. Quem está falando aqui? É a Malala, né? Mas a fala dela tem um travessão? Não, não tem. Então, só por isso eu já acho que é discurso indireto, né? Só por essa falta do travessão. Ainda assim, eu posso pensar em como transformar em discurso direto, se eu acho que é indireto. Por exemplo, aqui, ó, contei tudo à minha melhor amiga Muniba. Ela está dizendo que contou tudo, mas ela poderia ter colocado essa frase num discurso direto. Ela poderia colocar numa fala aqui, ou mesmo a pergunta para Deus, né? Poderia ter um travessão aqui dito: Deus, eu não sei o que acontece quando a gente morre. Entende? Então, quando tem travessão, é discurso direto. Quando não tem, é discurso indireto. Nós vamos ver algumas ocasiões em que o discurso direto também tem fala do narrador. Mas nós já vamos ver essa opção. Aqui mesmo, ó, na segunda linha.
na segunda sentença que vocês tinham que analisar. De repente, Hannah começou a chorar. Não é justo, gritou. Eu odeio isso. Quero que tudo volte a ser como antes. Tem travessão? Tem, então é discurso direto, com certeza. Tá, professora, mas ela não começa com discurso direto, né? Tem umas partes que parecem indireto, realmente. Quando o narrador diz ali, de repente Hannah começou a chorar. Então o narrador está dizendo que quem está falando isso não é justo, quem está gritando é a Hannah. É preciso isso, mesmo no discurso direto. Você não vai entender se só tiver as falas. É preciso ter uma frase anterior ou posterior que diga quem está falando aquilo. Então, não é discurso indireto, não está misturando as coisas. É discurso direto ainda assim. Tendo travessão, é discurso direto, ok? Aqui, ó, na terceira frase. Um jovem barbudo vestido em cores claras invadiu a pista e, acenando, fez o ônibus parar. Este é o sinal do ônibus da escola Cuchal? Perguntou a Baijan. O motorista achou aquela pergunta idiota, já que o nome estava pintado na lateral do ônibus. Sim, respondeu. Quem respondeu sim? Foi o motorista, né? Então tem que ter um narrador aqui dizendo o pensamento do motorista para daí fazer sentido a resposta dele. Entende? Ele mesmo disse sim ali porque ele achou que era óbvio. Como que o cara me pergunta isso? Sendo que está escrito no ônibus que é dessa escola, né? Então aqui tem os dois travessões, apesar daqui esses travessões serem pequenininhos, né? Mas são dois travessões de fala, é discurso direto. Até agora, então, nós tivemos um indireto e dois diretos, certo? Moniba me contou que apertei sua mão. Olha que interessante. Isso aqui é discurso indireto. Por quê? Não tem travessão. Mas não tem alguém contando? É verdade, tem alguém contando. Como que eu transformaria isso em discurso direto? Moniba me contou, : Você apertou a minha mão. Travessão aqui, né? E a voz da Moniba, a fala da Moniba. Você apertou a minha mão. Ou você apertou muito forte a minha mão. Alguma coisa assim. Entende? E a última dessa, número 1. Hannah e George eram gratos por terem um ao outro e também por brincarem juntos. Mas isso não aliviava a tristeza de não poderem mais fazer o que faziam antes, nem ir àqueles lugares onde costumavam ir. Tem algum travessão aqui? Não tem. Então é discurso indireto. É alguém contando o que está acontecendo com eles. Certo? Tava muito difícil? Acho que não, né? Número 2. É porque o assunto é novo, por isso que vocês acham difícil. Número 2. Aqui nós vamos passar o discurso direto para indireto e se tiver indireto, vamos passar para o direto. E aí eu coloquei 2 exemplos aqui, né? É direto quando tem os travessões ali, a Hannah responde, né? O George insiste. E aí depois fica indireto. Hannah respondeu que aquilo era bobagem. E aí o George retrucou, eu é que sou o irmão mais velho, e assim por diante. Certo? Os dois têm travessões? É verdade, os dois têm travessões. Mas a gente nota o que é direto e o que é indireto aí. Você percebeu? O que eu transformei em direto e indireto foi a fala da Hannah. E aí o que era indireto ali em cima, eu transformei em direto embaixo. Ai, professora, confundiu muito. Tá, então vamos fazer vamos responder aqui as alternativas, ok? Então vamos lá. Letra A. Aqui é a fala da mãe, né? Nós temos sorte, disse mamãe, porque temos um grande jardim. Vocês podem brincar de esconde-esconde. Podem balançar árvores, podem inventar jogos, podem brincar de detetive nos depósitos. Podem explorar a passagem secreta, adivinhar charadas. Sejam gratos um pelo outro. Então a mãe está dando um conselho ali para eles, né? Isso aqui é discurso direto ou indireto? É direto, porque é a fala da mãe. Nós temos sorte. E daí depois ela continua falando tudo isso ali. Todas as ideias que ela teve, né, do que os filhos poderiam fazer. Então, como transformar em discurso indireto? Algumas palavras eu vou colocar a mais.
né? Eu posso dizer assim: mamãe disse que temos sorte. Aí fiz um ponto ali, mas eu tenho que colocar todas as coisas que ela colocou. Então, por que temos sorte? Eu posso dizer que, segundo ela, temos um grande jardim e podemos brincar de esconde-esconde. Além de balançar nas árvores e inventar jogos. Olha que interessante. Ela também nos fez perceber que podíamos brincar de detetive nos depósitos, explorando passagens secretas, adivinhando charadas. Devíamos ser gratos um pelo outro. Quer dizer, eu copiei praticamente tudo, mas eu coloquei num outro discurso. Perceberam isso? Professora, para que nós usamos isso? Bom, a gente vai usar discurso direto em várias etapas da nossa vida estudantil. É mais ou menos como tabuada. A gente tem que aprender tabuada e a gente vai usar ela na matemática inteira da nossa vida estudantil, né? O discurso direto e indireto, ele serve para isso. Você pode contar algo que aconteceu ou você pode simplesmente transcrever algo que aconteceu. Você pode copiar as falas e dizer exatamente na voz dos personagens o que aconteceu, ou senão você pode contar como se fosse um narrador. Sabendo fazer essa transposição, essa escolha de palavras, você vai conseguir escrever textos muito melhores. Você vai conseguir mesclar essas coisas. Você vai conseguir resumir matéria. Você vai conseguir falar e transmitir ideias sem se perder. Uma série de vantagens você vai conseguir entendendo o discurso direto e indireto. Agora, parece que é um assunto bobo, né? Mas não, ele é muito, muito, muito importante. Não vamos perder tempo. Letra B. George escrevendo e Hannah falando. Fizeram listas das coisas que faziam falta e das coisas que os enfureciam. Fizeram listas de todas as coisas que fariam e de todos os lugares para onde iriam, quando aqueles tempos terríveis acabassem. Então, como que ficaria? Isso aqui é discurso direto ou indireto? É totalmente indireto, né? Porque não tem fala. Então, nós vamos transformar agora em fala. Então, eu sei que o George está escrevendo e que a Hannah está falando. Então, aqui eu deixei essa frase para vocês brincarem com a criatividade de vocês. E nem sempre vai ter uma resposta certa. Essa minha resposta aqui, inclusive, não é para ser a resposta certa, a única resposta certa, entende? Pode ser que você tenha tido outra ideia, mas que também transformou no discurso corretamente. Então, eu vou só dar uma ideia aqui, ok? Então, vamos lá. George escreveu. 2 pontos. George escreveu. Das coisas que faziam falta e das coisas que os enfureciam. Então eu queria que vocês pensassem em coisas que faziam falta e coisas que enfureciam a eles, sabe? Ele poderia escrever, né? Sentimos falta de passear na cidade, de tomar sorvete na praça e
O que nos enfurece? Ficamos enfurecidos com a atitude preconceituosa dos vizinhos da nossa vila. Pronto. Aí, o que a Hannah fala para ele? Eu vou colocar aqui, né? Hannah concorda e acrescenta. Hannah concorda e acrescenta. Não vai caber ali, tá, gente? Então, eu teria que colocar lá embaixo, né? Eu vou colocar aqui do lado. Hannah concorda e acrescenta. Quando tudo isso acabar, as coisas que fariam e todos os lugares para onde iriam quando aqueles tempos acabassem, né? Então, quando tudo isso acabar, o que a Hannah gostaria de fazer? Quando tudo isso acabar, queremos, sei lá, tomar banho de chuva nas ruas do nosso bairro, sem medo de nada. Pronto. Então, esse é um pensamento da Hannah, né? Eles estavam vivendo na Segunda Guerra Mundial, estavam vivendo tempos muito difíceis, né? Ela, a família dela eram judeus, então estavam passando por momentos muito difíceis. Então aí tá o pensamento, né? A fala dos dois. E aí nessa letra C, minhas amigas disseram que o homem deu 3 tiros, um depois do outro. Isso aqui tudo tá em discurso indireto. É a Malala contando o que as amigas disseram, o que aconteceu com o que aconteceu com ela mesma, né? O que aconteceu com a mão esquerda de Shazia aqui, né? Então, eu vou deixar essa letra C como o único exercício que vocês precisam fazer, então, já que eu corrigi todos os outros. E aí agora vocês precisam ter criatividade para fazer essa letra C. Relembrando que não existe resposta única certa. Você vai usar as suas palavras. Vocês perceberam aqui, principalmente na letra A, que eu coloquei palavras que não estão no texto, né? Mesmo aqui também, na letra B, eu também coloquei palavras que não estão exatamente, não é um copia-cola, né? Eu tive que colocar algumas palavras a mais. Então, aqui, da mesma forma, você também pode colocar algumas palavras a mais. E talvez o seu colega não vai colocar as mesmas palavras, né? Isso é normal, isso pode acontecer. Tá certo, gente? Eu espero que vocês consigam fazer esse trabalho, esse exercício. Ele vai valer para os nossos próximos módulos. Ele não vale nota sozinho, ok? Você tem que fazê-lo, claro, mas não precisa entregar. Eu só preciso que vocês entreguem lá na escola os módulos que eu pedi que entregassem. Não entrega todos, ok? E esse daí fica no seu caderno. Quando voltarem às aulas, a gente vai continuar falando dessa tabuada aí que a gente vai ter que levar para sempre na nossa vida estudantil. Beleza? Tudo de bom para vocês, então. Desculpa o tamanho do áudio, do vídeo, mas teve que ser assim. Eu sempre quero diminuir o tamanho das coisas, mas não dá, né? Uma aula de português, ela exige que seja cumprido a coisa mesmo. Então, eu espero que vocês consigam assistir
E qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, perguntem lá no grupo, me chamem no privado, perguntem no privado, escrevam lá na plataforma, entrem em contato da maneira que vocês conseguirem. Tudo bem? Mas não fique com dúvida. Desculpa a demora em postar esse vídeo, mas eu espero que ajude todo mundo. Tudo de bom para vocês, um bom fim de semana, um bom começo de semana e a gente se vê no próximo módulo. Um beijo!